Feliz sábado, irmãos. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês aqui. Espero que Deus possa, através da mensagem dessa manhã, falar a todos vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook. Desde já eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que me dá de estar aqui neste sábado. Para mim, é um momento atípico, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de poder falar através de live, né? Uma experiência para mim diferente. Mas eu espero que de alguma forma aí, através do nosso estudo, a gente possa aqui se comunicar e levar a mensagem do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo, não é?
Eu, diferente do pastor Marcos, eu vou evitar um pouco interagir com vocês, tá certo? Para que eu possa me concentrar na mensagem, uma vez que é a minha primeira vez que eu estou aqui com essa plataforma, com essa maneira de pregar aqui inovadora, tá bom? Nós estamos vivendo um momento singular na história da humanidade, não é? Estamos passando aí por uma crise severa, uma pandemia, temos visto o contexto geopolítico também muito aflorado, não é? Nos últimos meses e também até nos últimos anos. E quando a gente analisa todo esse contexto, a gente vê tudo o que está acontecendo no cenário mundial, não há como nós não nos lembrarmos, nos remetermos às profecias das Sagradas Escrituras, não é? Nós, como povo adventista, pessoas que estudamos muito a palavra, os livros de Daniel, Apocalipse, olhamos para tudo aquilo que está acontecendo, para o cenário mundial, e a conclusão óbvia que nós chegamos é que de fato estamos realmente no limiar da história desse mundo e de que Jesus realmente está às portas, não é? E nós estávamos, há alguns dias atrás, reunidos, nós os anciões, e pediram para que eu pudesse pregar nesse sábado para a igreja. E a mensagem, eles foram bem específicos, pediram para que eu falasse um pouco sobre profecia. Eu gosto muito dos livros apocalípticos, não é? Daniel e Apocalipse, que são livros assim, que descrevem a história no seu período final, as profecias de maneira final, não é? E uma das profecias que tem sido muito pouco estudadas no nosso meio é Daniel capítulo 11, onde apresenta ali o conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Esse capítulo ele foi estudado, inclusive, na lição da escola sabatina, né, do trimestre passado. Mas eu gostaria de focar um pouco o nosso estudo na batalha final entre esse poder que Daniel apresenta, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque eu acredito que o cenário geopolítico que nós estamos inseridos, tudo aquilo que estamos vivenciando agora por conta dessa pandemia, é muito propício quando analisamos à luz do que o profeta Daniel, no capítulo 11, ele discorre aqui. Se eu fosse dar um título para esse sermão, eu colocaria o seguinte: a ascensão das direitas populistas e o cumprimento de Daniel, capítulo 11. O que nós estamos vendo mundo afora é uma ascensão de regimes que podemos dizer assim até meio totalitários, não é? Uma ascensão da direita que é vista como um populismo, e isso, quando nós analisamos à luz de Daniel, a gente percebe que tem um cumprimento profético por trás de tudo isso. Temos visto nos Estados Unidos um governo de direita, temos visto aqui no Brasil um governo de direita, temos visto na Itália um governo de direita, Áustria, Dinamarca, Filipinas, Hungria, Noruega, Polônia, Suíça, vários países que tinham como regime ali governos de esquerda, governos mais liberais, estão migrando para um regime de direita que tem como bandeira ali princípios e normas bíblicas, onde tem colocado Deus, como diz o slogan aí, né, do presidente nosso aqui, né, o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, mais ou menos isso, não é? Curioso é que o livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 11, ele aponta exatamente nessa direção. Ele apresenta para nós um cumprimento profético nessa direção. Por quê? Vamos aqui nos contextualizar para então entrarmos na palavra em si. A igreja romana, como nós sabemos, ela faz parte do cumprimento profético. Tudo aquilo que a igreja romana fez ao longo da história e fará, né, ela se enquadra dentro das profecias de Daniel e Apocalipse. Sabemos que a igreja romana ela teve durante muito tempo domínio sobre a sociedade e havia uma união entre igreja e Estado que foi rompida, não é? Ali com os movimentos iluministas que surgiram na França. A era da razão, né? Deixou de lado ali então o cristianismo, deixou de lado a religiosidade, e frases como do tipo, Deus morreu, a religião é o ópio do povo, né? E a razão começaram a fazer parte então de uma sociedade pós-moderna. Com isso a igreja romana, que tinha todo o domínio territorial, todo o domínio geopolítico, foi perdendo espaço. As universidades, elas foram aderindo a essas novas maneiras de pensar que o iluminismo ali estava impondo, o marxismo começou a fazer parte também, e a igreja romana foi perdendo o seu espaço. Diante disso, como nós adventistas que acreditamos que no futuro haverá uma união entre igreja e Estado, como essa união seria possível, uma vez que a sociedade pós-moderna estaria deixando de lado Deus, deixando de lado os princípios bíblicos para advogar teorias como da evolução,
não é? Como entender uma sociedade que se uniria, ou seja, uma religião que se uniria com o Estado, cumprindo a profecia de Apocalipse 13, que fala lá sobre o decreto dominical? Como entender isso, não é? Quando a gente analisa, desculpe, irmão, o celular está tocando aqui, vou pôr de lado. Quando a gente analisa esse contexto entre igreja e Estado, não faz sentido algum acreditar no decreto dominical. Como seria possível haver uma união entre igreja e Estado novamente, como houve lá na Idade Média, quando a igreja romana dominava? Bom, quando a gente olha para o cenário geopolítico, e quando a gente percebe que estas esquerdas que dominaram o mundo durante algum tempo, que advogava teorias como a teoria da evolução e outras tantas, o darwinismo em si, não é? Tem perdido espaço para os movimentos populistas de direita, como o que nós estamos vendo aqui no Brasil, e isso aponta, né, indica, são indícios de que hoje, mais do que nunca, essa questão que nós pregamos há décadas está muito próximo de se cumprir, ou seja, uma união entre igreja e Estado. Mas para que fique mais claro isso, a gente vai entender à luz de Daniel capítulo 11. Vamos fazer aqui um estudo novo, tá certo? Para abrir um pouco o nosso entendimento, para a compreensão do porquê as direitas estão se levantando no mundo. Como eu disse aqui, citei vários países, não é? Áustria, Dinamarca, Filipinas, Hungria, Itália, Noruega, Polônia, Turquia, Suíça, Estados Unidos, Brasil, Bolívia, não é? Aqui nas Américas também não tem sido diferente, não é? Temos visto aí uma mudança no cenário geopolítico aqui na América do Sul, ok? Tudo isso indicando que a profecia está para se cumprir, de que de fato haverá, tá certo? Mais cedo ou mais tarde, uma união entre igreja e Estado. Mas para nós entendermos, a gente vai para o livro do profeta Daniel, então, no capítulo 11, que apresenta para nós aqui uma luta entre dois poderes no tempo do fim. Daniel capítulo 11, ele pinta para nós um cenário histórico de uma batalha entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte e o reino do sul protagonizam ali no tempo do fim uma batalha, e logo na sequência, após o término dessa batalha, aparece o capítulo 12, que fala da vinda de Jesus, da vinda de Miguel. Então a gente vai entender esse contexto à luz, então, da palavra de Deus. Quero que você leia comigo, então, Daniel capítulo 11, versículo 40, que diz assim: no fim do tempo, veja, estamos aqui então no limiar da história, já no final dos tempos. O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o atacará com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Vamos fazer uma pausa aqui. O trecho final do capítulo de Daniel 11 aqui apresenta para nós a última batalha entre o reino do norte e o reino do sul. Para a gente entender, nós precisamos compreender quem são estes reinos. Vamos então aqui fazer uma digressão, para a gente compreender primeiro quem é o reino do norte, à luz do que o profeta Daniel nos apresenta. Você deve se lembrar que Daniel ele recebeu várias revelações e várias visões ao longo da sua vida, que estão registradas nos capítulos do livro que leva o nome dele, não é? No Daniel capítulo 2, nós temos a visão de Nabucodonosor ali, o sonho de Nabucodonosor, e a imagem da estátua. Quando Daniel ele descreve a trecho final daquela visão, fala que uma pedra sem auxílio de mãos feria os pés da estátua, que era em parte de barro e em parte de ferro. Capítulo 2 de Daniel apresenta ali uma divisão do Império Romano, aquelas 10 nações que surgiram quando o Império Romano, invadido pelas tribos bárbaras ali, se dissiparam, não é? O Império Romano se dividiu ali naquele contexto. Daniel ele vai recebendo ao longo da sua vida outras visões para expandir a visão de Daniel capítulo 2, a visão, o sonho que o rei teve e que Daniel teve que interpretar. Então Daniel, à medida que vai passando os anos, ele vai recebendo novas revelações. Em Daniel capítulo 7, no versículo 20, Deus expande o que havia revelado no capítulo 2, apresentando para Daniel a visão dos 10 chifres. Lembra da visão? Daniel ele vê alguns animais e um deles chama a atenção, que era um animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres. E do meio desses 10 chifres surge um pequeno que tinha a boca que falava com insolências. E esse chifre pequeno mudaria os tempos e a lei, segundo Daniel 7, 25.
Daniel ele vai expandindo no capítulo 7 o que Deus havia revelado para ele lá em Daniel capítulo 2. As 10 nações representadas pelos pés da estátua, não é? Agora são vistas como os 10 chifres. E que do meio destes 10 chifres surge um pequeno com boca, não é? Que profere blasfêmias, que muda os tempos e muda as leis. Mais para frente, anos depois, Deus dá uma nova revelação para Daniel. E agora ele apresenta para Daniel o capítulo 8, onde descreve ali alguns animais, não é? E fala de um animal que tinha 4 chifres, não é? E que de um destes chifres surge um pequeno. Veja os paralelismos. Daniel 2, 10 dedos dos pés da estátua. Daniel 7, 10 chifres e um chifre pequeno. Daniel 8 agora fala de chifres e de um pequeno que surge. Ou seja, vemos aqui uma progressão, não é? Deus vai expandindo o que havia revelado para Daniel. De modo que uma visão após a outra, Deus vai expandindo e colocando mais conhecimento sobre o assunto. Quando chegamos em Daniel capítulo 11, a lógica continua. Deus ele vai expandindo a revelação. E em Daniel capítulo 11, nós temos aqui então Deus revelando agora, por meio de novos símbolos, um pouco mais da história do tempo do fim, ok? Quem é esse reino do norte então? Bom, vamos fazer aqui alguns paralelismos, para a gente poder entender isso aqui. Veja, se a gente analisar Daniel capítulo 11, versículo 28, falando aí desse reino do norte, diz o seguinte: então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Veja os detalhes aqui. E Daniel capítulo 11, versículo 28, fala que esse reino do norte, esse poder, tá certo? Ele lutaria contra a santa aliança de Deus, que é a lei do Senhor, não é? E fará o que lhe aprouver. Faz uma digressão e vai no capítulo 8, versículo 24 agora, que está falando sobre o chifre pequeno. Olha o que diz Daniel agora. Daniel 8, versículo 24, falando do chifre pequeno. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele derrubará terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Veja o paralelismo. Em Daniel capítulo 11 agora, ele usa um versículo que está praticamente citado lá no capítulo 8, que tem a ver com o chifre pequeno. E Daniel capítulo 11 começa a fazer um paralelismo então com aquele poder romano que é apresentado no capítulo 7 e capítulo 8. Ou seja, esse reino do norte de Daniel capítulo 11 nada mais é do que o próprio chifre pequeno, a atuação do império papal ao longo da história, que agora em Daniel 11 é apresentado para nós como vivendo os últimos momentos da história da humanidade. Ou seja, a última influência do poder romano na história da humanidade. Vamos fazer mais um paralelo aqui. Continuando lá comigo, Daniel capítulo 11. Olha o que diz o versículo 31. Dele sairão uns braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Presta atenção. Daniel capítulo 11, versículo 31 fala que esse reino do norte, que Daniel chama agora de reino do norte, ele iria fazer uma afronta contra o santuário de Deus e iria tirar o sacrifício contínuo do Senhor. Bom, nós como bons estudantes da palavra de Deus sabemos, não é, que a igreja romana ao longo dos séculos atacou o santuário do Senhor e substituiu o sacrifício diário de Cristo, se colocando no lugar do Senhor para perdoar pecados. Vamos fazer um paralelo aqui então com Daniel capítulo 8, versículo 11. Veja, ele está falando do chifre pequeno aqui. Olha o que diz Daniel 8, verso 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário lançou por terra. Veja, Daniel capítulo 8, versículo 11, fala para nós da atuação do chifre pequeno, e o momento em que o chifre pequeno, que é visto na história como papado, iria então se colocar no lugar de Jesus Cristo para perdoar pecados, tirando a necessidade do sacrifício de Jesus. De modo que Daniel capítulo 11 é na verdade uma expansão dos capítulos anteriores, das revelações anteriores que Deus havia dado a ele. Vamos ver mais um versículo. Daniel 11, versículo 36. Falando sobre o reino do norte ainda. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todos os deuses. Fará coisas espantosas contra o Deus dos deuses,
e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Veja, ele fará toda a sua vontade, ele se levantará contra o Deus dos deuses. Faz um paralelo com Daniel 7:25, um versículo que você conhece aí de cor, não é? Olha o que diz lá Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues nas tuas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então o que nós temos em Daniel capítulo 8, a referência ao reino do norte, na verdade é uma expansão daquilo que Deus havia revelado nos capítulos anteriores, que tem a ver com a atuação do governo papal, da igreja romana, ao longo da história. Daniel capítulo 11 descreve para nós a última batalha, a última interferência romana na história da humanidade, até que Cristo volte. Porque capítulo 12 de Daniel apresenta a volta de Jesus. Então o que nós temos aqui, não é? Acerca do reino do norte é uma referência à igreja romana e à sua influência na sociedade como um todo. A palavra norte aparece em outros pontos da Bíblia. Eu quero fazer com você uma digressãozinha um pouquinho maior. Vamos lá agora em Isaías. Vá comigo em Isaías capítulo 14. Olha o que diz Isaías capítulo 14 aqui, ó. Olha que interessante. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, você conhece também essa citação? Diz assim, ó, falando acerca da atuação de Satanás. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, contudo serás levado à cova, enfim. Então Daniel capítulo 14 fala do intuito de Satanás se colocar acima, não é, de Deus. E olha o que diz o versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Veja, Isaías ele apresenta para nós aqui o intuito de Satanás se colocar acima de Deus, acima das estrelas do Senhor. E é interessante, porque fala que ele colocaria o seu trono lá na região do norte, tá certo? Com uma referência de que está acima de tudo, não é? Então a palavra norte, ela aparece também no livro do profeta Isaías, uma repetição aqui também no livro do profeta Daniel. Norte então aqui, no capítulo 11 do livro do profeta Daniel, uma referência à atuação papal e o intuito desta igreja de se colocar no lugar de Deus, tá certo? De se colocar no lugar do Senhor, não só para perdoar pecados, mas também para impor os seus dogmas, impor a sua influência sobre a sociedade, ok? Então se nós temos aqui já identificado quem é o reino do norte, basta agora nós identificarmos quem é o reino do sul. Só um parêntese aqui. O reino do norte então é uma falsa advogação, tá certo? De Deus. O reino do norte é uma falsa divulgação dos princípios bíblicos, é uma falsa divulgação das coisas celestiais, ok? E só para você ter uma ideia, a igreja romana, através de Agostinho, Santo Agostinho, interpreta Daniel capítulo 2 da seguinte maneira: eles acreditam que aquela pedra que vai ferir o pé da estátua e inundar toda a terra, na verdade não é uma referência à volta de Jesus, mas a influência da igreja sobre a humanidade, envolvendo todo o globo, ou seja, será a igreja romana conquistando tudo e influenciando a sociedade como um todo, tá certo? Então nós temos aqui a primeira referência ao reino do norte explicada. Quem é o reino do norte? É a influência romana ao longo das eras. Agora, quem é então o reino do sul? Bom, vamos fazer aqui uma lembrança, vamos procurar lembrar aqui do contexto que está inserido ali. Israel ele está no centro do mapa, vamos dizer assim. No norte temos Babilônia e no sul temos o Egito. Temos duas nações que se levantaram contra Israel e escravizaram Israel. O Egito, ao sul, escravizou Israel por 400 anos. E Babilônia, ao norte, escravizou Israel por cerca de 70 anos. A princípio, Deus ele procura fazer um paralelo entre essas duas nações. Israel está no centro do combate, o povo de Deus no centro do conflito. Duas nações antagônicas que lutam pelo domínio, não é? Se Babilônia está ao norte e o Egito está ao sul, é óbvio que o reino do sul tem algumas características da nação do Egito, ok? Algumas das características. Quando a gente analisa ali o cenário em que Israel foi escravizado pelo Egito, o que diz lá a palavra de Deus? Lá em Êxodo 5, 25, quando Moisés chega para libertar o povo de Israel. Lembra lá o que diz? Êxodo 5 versículo 2, melhor dizendo.
Ele diz o seguinte, Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor. Lá na região sul, o Egito, ele é visto dentro da teologia bíblica e para os intérpretes das profecias como uma nação ateísta, no sentido de que se levanta contra o Deus verdadeiro, uma nação que se opõe ao Deus verdadeiro e que segue os seus princípios, os seus costumes, que se volta para a sua própria natureza, ok? Vamos fazer uma digressão e vamos em Isaías 31, versículo 1, falando dessa nação. Olha o que diz aí Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que confiam em cavalos, em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não dão atenção ao Senhor de Israel, nem buscam ao Senhor. Veja, Isaías interpreta a nação do Egito e aqueles que buscam refúgio, socorro no Egito, como pessoas que não buscam a Deus, ou seja, pessoas que descreem totalmente do Deus verdadeiro, ok? Temos então, segundo os intérpretes bíblicos aqui, uma referência à visão ateísta e iluminista que surgiu lá na França, que deixaram de lado Deus, que deixaram de lado as ideias religiosas e buscaram agora a razão como seu próprio Deus, ou seja, uma ideia humanista, uma ideia centrada no homem, não é? Então, para alguns intérpretes, a nação do Egito, o reino do sul, citado aqui, não é? Em Daniel capítulo 11, é uma referência clara à ideia filosófica ateísta que surgiu no período iluminista. E por que essa ideia filosófica aqui, ela é apresentada em Daniel, se opondo ao reino do norte que nós vimos que é o papado? Se você lembra um pouquinho da história, se você já estudou um pouquinho sobre isso, você vai se lembrar que a ideia iluminista de tirar Deus da história, de dizer que Deus morreu, não é? E dizer que a religião é o ópio do povo, foi uma ação que levou ao afastamento do catolicismo. Foi ali, vamos dizer assim, um golpe que a Igreja Católica enfrentou, depois de longos anos de domínio ali, de governar, de impor os seus dogmas. Teve no iluminismo ali a ruptura, tá certo? De toda a sua influência sobre a sociedade ocidental. De modo que surgiu um embate, então, nesse momento iluminista, entre a religiosidade e o ateísmo. O ateísmo é visto exatamente como esse braço que se opõe à religiosidade, ao cristianismo, a tudo aquilo que se advoga como defensor dos princípios e morais, costumes da religiosidade, tá certo? Então, como que os intérpretes veem esse reino do sul? Alguns intérpretes veem esse reino do sul aqui como, na verdade, um embate final entre o papado religioso e as ideias filosóficas ateístas. Mas lembra no início do meu sermão, que eu comentei aqui com vocês, né, o título, né? A ascensão das direitas populistas e o cumprimento de Daniel 11. Como é que alguns estão interpretando esse período final entre o embate do reino do norte e o reino do sul? A igreja romana, para que ela possa impor os seus dogmas, para que ela possa novamente ter a mesma influência que teve no passado, ela precisa desconstruir essa ideia racionalista que foi colocada no período iluminista, que adentrou as universidades e influenciou toda a cultura ocidental. Essa ideia ateísta, darwinista, que tem assolado a sociedade, que tem levado as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus, ela precisa ser de alguma forma extirpada da sociedade, para que a religiosidade possa novamente tomar o seu lugar, para que assim a igreja, à luz do que, como interpretou Agostinho, possa inundar a terra, encher a terra com seus princípios. Para isso, é importante que governos que outrora advogavam uma ideia, né, ateísta, apropriada pelas esquerdas, sejam tirados do poder. E o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é exatamente isso. Uma ascensão dos regimes de direita em todo o globo e uma queda dos regimes de esquerda, devido inclusive à sua incapacidade de governar, como nós vemos na Venezuela. E isso tem levado a sociedade moderna a questionar os ensinamentos ateístas advogados por essas, vamos dizer assim, não é? Por esses governos de esquerda. Para que a igreja possa novamente
ter o controle e o domínio, ela tem que trabalhar nos bastidores de alguma forma, influenciar, para que esses governos de esquerda saiam, para que então novos governos moralistas surjam na sociedade, para que assim, em uma parceria com esses governos, tá certo? Possa haver novamente uma união entre igreja e Estado. Igreja e Estado. Quando a gente analisa o cenário global, não é? Vemos o que está acontecendo na sociedade, é exatamente isso que nós vemos se cumprir aqui. Temos visto aí, não é? Na Argentina, por exemplo, durante muitos anos, os Kirchners tomaram conta do poder lá. Governo de esquerda, que hoje foi, infelizmente, ou melhor, felizmente, deixado de lado por um governo de direita. Eu digo felizmente porque nem o de direita nem de esquerda é bom, tá certo? Nenhum dos dois. Mas porque assim se cumpre a profecia. Entende? Se cumpre a profecia à luz do que eu acredito, tá certo? Então os Kirchners perderam o poder. Nós temos ali na Bolívia, por exemplo, Evo Morales foi deposto. Saiu fugido do país, está lá no México nesse momento. E quem assumiu o governo da Bolívia, que era um governo de esquerda, né, eu tenho o nome dela aqui, foi a Jeanine Áñez, uma senadora. E você deve ter visto isso no jornal, ela entrando, não é, com uma Bíblia nas mãos. Olha só, estávamos aqui com a América do Sul totalmente dominada por regimes de esquerda, ateístas, libertinosos, não é? Que são a favor da legalização das drogas, a favor do aborto. Veja, tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que Deus rechaça. Para que esses princípios, que essas ideias advogam sejam deixados de lado, era necessário que um regime moralista de direita, que não é 100% bom, nunca será, estamos nesse mundo de pecado, não é? Pudesse tomar espaço. E na Bolívia foi exatamente isso que aconteceu, não é? Quando a gente olha, por exemplo, aqui para o Brasil, contexto que nós estamos inseridos, quantos anos de regime de esquerda tivemos no país? Tivemos o PSDB, tivemos o PT, todos os partidos de esquerda. PSDB de centro-esquerda, o PT já um pouquinho mais de extrema-esquerda, não é? Durante anos aí no poder. E o que tivemos? Uma sociedade totalmente corrompida. Olha as músicas que a nossa juventude ouve hoje em dia. Olha a maneira como eles bebem. Olha só os slogans que são colocados aí, não é? Veja, temos visto a influência da esquerda na mente da sociedade. E agora nós vemos uma ruptura com isso e surge agora um governo que eu posso até chamar de extrema direita. Esses regimes de direita que estão se levantando o mundo afora, é uma clara evidência de que estamos a um passo de termos uma união entre igreja e Estado. Sabemos, à luz de Apocalipse 13, que a profecia vai se cumprir nos Estados Unidos da América, que durante anos teve um governo liberal. O último foi o Obama. E quando todos imaginavam que esses governos liberais continuariam no regime, surge ali alguém como Donald Trump, totalmente da direita, não é? Que inicia o seu governo com uma oração que foi feita por um dos nossos membros da igreja. Você conhece lá o doutor, não é? Que fez a oração. Agora me fugiu o nome dele aqui. E o que nós estamos vendo então é uma ascensão desses poderes de direita. Veja só, lá na Áustria, Sebastião Kurz, né, em dezembro de 2017, de direita. Na Dinamarca, o Partido Popular Dinamarquês se tornou a segunda maior força no país. Olha só, trabalhando nos bastidores ali. Na Filipinas, Rodrigo Duarte, em 2016, também do Partido Populista de direita, ganhou. E olha só, tem perseguido ferrenhamente aqueles que traficam, que vendem drogas. E muitas pessoas têm perdido a vida lá, porque lá é pena de morte. Olha só, combatendo aquelas ideias de esquerda. Na Itália, recentemente tivemos lá o Salvini, que é de direita, que procura defender, é nacionalista, procura defender o seu país com unhas e dentes. Não tem permitido com que barcos com refugiados atraquem na Itália, porque ele defende com unhas e dentes o seu país, as suas ideias nacionalistas, não é? Uma ideia de direita, não é? Temos a Noruega, o Partido do Progresso, partido de direita. Olha quantos países no globo estão aderindo a essa ideia, não é? Populista de direita. Na Suíça também, o Partido Populista ganhou. Na Turquia também. Vários países no globo.
E quando a gente olha para aquilo que a igreja prega há anos, de que haverá uma união entre igreja e Estado, que parecia impossível, haja vista os governos que estavam no poder, hoje, olhando para o cenário global, para a mudança social que está havendo, para aquilo que a sociedade está clamando, porque se esses governos estão no poder, é porque a sociedade percebeu que precisa buscar a Deus. Tudo isso aponta em uma só direção, de que de fato haverá uma união entre igreja e Estado. E nós sabemos onde isso vai chegar. No momento derradeiro, quando o Congresso norte-americano, influenciado, né, pela Igreja Romana, assinar o famoso e tão esperado decreto dominical, então haverá uma união entre igreja e Estado seguido por todo o globo. Todo o globo. E a profecia de Daniel 11, então, estará se cumprindo, conforme Daniel predisse. Logo após, então, esse embate que está havendo, veja, Daniel fala da batalha entre o reino do norte e o reino do sul. O que é isso, à luz dessa interpretação que eu estou trazendo para vocês? Como nós interpretamos isso? É o cristianismo lutando contra essas ideias ateístas, tentando tirá-las do poder, para que então possa ter uma união novamente entre igreja e Estado. Quando isso se cumprir, não é? E for assinado um decreto, olha o que diz então o capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Quando essa batalha, quando o reino do sul for suplantado pela influência do reino do norte, quando o reino do norte novamente tomar o domínio, olha o que diz o capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, olha só, qual nunca houve nação até aquele tempo, mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito do livro da vida, será o que, irmãos? Liberto. Quando essa batalha final realmente for travada, quando a igreja romana tiver ali a união com o Estado, quando esse decreto for assinado, sabemos que em pouco tempo então, Jesus se levantará para libertar o seu povo. E por quê? Porque todos nós teremos, a exemplo do que está acontecendo hoje, os nossos direitos cerceados. Não teremos mais a liberdade de ir e vir e de expressar as nossas ideias, porque novamente a igreja romana irá impor os seus dogmas e costumes, suas tradições, assim como foi na Idade Média. E a consequência natural disso será o quê? Perseguição religiosa contra aqueles que se opõem a este sistema. De modo que hoje, que estamos migrando de governos de esquerda para governos de direita, não é? Para muitos, uma alegria, mas nós sabemos onde isso vai chegar. Qual será o final disso? Que será a perseguição a todos aqueles que se oporem à vontade de Deus. O que fica para nós, de certeza, é que Daniel capítulo 12 fala que após esse embate entre o reino do norte, religiosidade, reino do sul, ateísmo, for concretizado, Miguel, o príncipe, se levantará. Quando a gente olha então para esse momento único, singular, que a nossa geração nunca tinha visto antes, ou uma pandemia global como essa, que nos privado do direito de ir e vir, que tem nos enclausurado dentro de casa, vemos que na verdade isso é só o princípio das dores, como profetizado em Mateus 24. Estamos vendo aqui o descortinar da volta de Cristo diante dos nossos olhos, e como estamos reagindo a tudo isso? Estamos apáticos? Estamos negligentes com o período que estamos vivendo? Jesus está voltando, e todo o cenário está sendo construído e aponta nessa direção, até a união entre igreja e Estado, que era impossível de acontecer, ela está sendo montada diante dos seus olhos e dos meus olhos. Por isso, quando olhamos para esse cenário, quando vemos o que estamos vivenciando hoje, não tem como não olharmos lá para frente e ver que Jesus está voltando. E o apelo que Deus nos faz é para que todos nós nos preparemos para encontrar com o nosso Senhor. Ora vem, Senhor Jesus.
Que Deus te fortaleça, que Deus nos fortaleça, para que possamos passar por esse tempo de angústia que logo se abaterá sobre o povo do Senhor. Porque muito embora venhamos a enfrentar esse momento, Deus será conosco, pois a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Vamos ouvir uma música e no final dela eu quero orar por você e por toda a igreja. Nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio que nos deu esta manhã de estudarmos a Tua Palavra. Temos olhado, meu Pai, para tudo aquilo que está acontecendo mundo afora, com a esperança de que em breve veremos o Senhor vindo nas nuvens dos céus.
Por isso, Senhor, nos fortaleça, para que possamos, como igreja, uníssonos, estarmos unidos naquele grande dia, quando o Senhor se manifestar, para vir buscar os seus escolhidos. Fortaleça-nos, dê a todos nós um ótimo sábado na Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Irá soar.